Renato, tem um outro tema que é muito comum, porque exige uma lubrificação muito precisa, que é a lubrificação das correntes, né, dos sistemas de transporte, naqueles ambientes de cabines, de estufas de pintura ou de secagem, de peças metálicas, né? Fala um pouquinho pra gente quais as características específicas que um lubrificante, no caso um óleo, precisa para a gente ter uma lubrificação segura e otimizada nessa aplicação. Eu acho que do ponto de vista de base química, acho que a base química mais indicada é um éster. Pela estabilidade, né? Exatamente, por toda a questão da estabilidade térmica. Tem uma questão também muito interessante dos óleos base éster, que é a ancoragem. Sim. Então, é como se você tivesse uma atração polar, né, entre o óleo e a própria superfície metálica, no caso da corrente, né? Sim. Da corrente que você vai lubrificar. Então, isso facilita bastante. Tem a questão também da própria... Na maioria das vezes, quando você pensa numa instalação de pintura, na sequência você já tem também a parte da estufa, né? E, consequentemente, você está submetendo esse óleo a uma temperatura mais alta. Tem a própria degradação térmica do óleo e a formação do resíduo e o quanto que esse resíduo pode ser reincorporado no processo de relubrificação. Entendo, né? Sim, correto. Porque quando você tem, normalmente, todo o óleo ele vai acabar oxidando e ele vai se degradar termicamente, dependendo da temperatura. E aquele resíduo, na maioria das vezes, é um resíduo meio sólido. E esse resíduo é importante que ele seja como se fosse decomposto na próxima relubrificação. Sim. Né? Então isso é muito bom e é uma característica do óleo que deve ser buscada. Sim, né? Correto, perfeito. Eu acho que fora todo o pacote de aditivos que vai ajudar, né? Quando você fala da questão de aditivos, uma coisa muito importante também nessa aplicação, eu vejo que é você ter uma aditivação específica para esse tipo de aplicação. Sim. Por quê? Qualquer tipo de aditivo escolhido de uma maneira errada, vamos assim dizer, pode impactar na qualidade da pintura. Né? Então, Exato. É muito comum a gente verificar, por exemplo, clientes utilizando inadequadamente óleos para compressores de ar nesse tipo de aplicação. Eu já encontrei muitas vezes. Por quê? O óleo para compressor de ar, normalmente ele não vai ter nenhum aditivo que ele vai influenciar nesse processo de pintura, só que ele não é preparado para aquele tipo de aplicação. Não. Né? Então ele não vai ter uma aditivação para aderência, Não. Provavelmente ele não vai estar na viscosidade correta, né? Sim. Porque uma viscosidade correta para lubrificação nessas aplicações é algo acima de 140, 120, sim. por aí. Então, de 120 a 140, 160 é o correto. Então, normalmente a gente encontra esses casos na indústria de clientes que já tiveram problemas com outros óleos. Alguém falou assim, coloca um óleo para compressor aí de uma maneira paliativa, mas não funciona. Nossa, o óleo para compressor de ar normalmente é um ISO-VG 46. 46 ou no máximo um 68. Sim. Não funciona, o óleo se degrada rápido, a pintura não é prejudicada. Mas a minha corrente ela vai sofrer com muito, muito desgaste. Sim. Então é legal a gente falar que óleos para esse tipo de aplicação, quanto mais eles forem formulados especificamente para isso, melhor. Né? Porque existem óleos base ésteres nessa viscosidade para correntes em altas temperaturas de uma maneira geral. Sim. Para uma indústria de indústria alimentos, têxtil, por exemplo, você encontra. Agora, eu ter um óleo formulado específico para essa aplicação é um diferencial. Exato. E acho que a nossa melhor indicação para essa aplicação é o Ultrashen CTP 145 da Cogelsa. Sim. Né? Um óleo especificamente formulado para esse fim, né? Sim, inclusive para aqueles sistemas de transporte, né? De instalações de pinturas por imersão, né? Por imersão também, que é um processo mais crítico, ele carrega mais resíduos, né? Ele gera muitas vezes maiores quantidades de vapor também ali para a corrente, então o óleo ele tem que ser bem resistente a isso, né? Exato. E inclusive ele é indicado, ele é compatível com a grande parte ou a grande maioria das tintas base água, né? Sim, é um outro diferencial. Normalmente, dependendo do tipo de aplicação, você tem muita tinta base água. E as tintas base água são muito mais sensíveis a qualquer tipo de contaminação. Sim. Tá? Porque se você tiver algum problema, você pode formar crateras, né? Você pode formar aquelas bolhas ou alguns resíduos na própria pintura
e isso vai afetar sensivelmente, né? Legal. O efeito, o produto final, né? Que é aquilo que você está pintando sim. efetivamente. Então acho que essa é a indicação, né? Ultrashen CPT CTP 145. É isso daí. Tá bom?